Olá, meus caros e diletos ouvintes, aqui do canal Bruno G. Vamos a mais um quadro Examinar. No dia de hoje nós vamos falar acerca da depressão. Isso mesmo, depressão. Um tema bem polêmico aí no meio cristão. Polêmico pelo fato de que há crentes ou evangélicos ou cristãos que entendem que quem tem depressão tem um diabo. Outros dizem que não é bem assim, que isso é inerente à condição humana e que independe de Satanás e independe de pecado. Outros entendem que a melhor forma de curar a depressão é fazer a vontade de Deus, se santificar, examinar as Sagradas Escrituras. Outros já creem que é a questão medicamentosa que pode aliviar. Então, o cristão não pode ter o preconceito de frequentar um psiquiatra, um psicólogo, para ver como estão as suas emoções, para ver como está a sua psique, a sua mente. E aí então passar a seguir o tratamento psicoterápico ou medicamentoso recomendado pelo especialista, seja ele psicólogo, psiquiatra ou analista. Psicólogo e analista, eles não têm a praxe nem a legalidade, digamos assim, para recomendar o medicamento ou tratamento farmacêutico, então somente ao psiquiatra, em casos extremamente graves. Agora nós vamos meditar sobre isso à luz da palavra de Deus. Será que é pecado, mesmo como uma boa parte dos cristãos entende que é? Será que é coisa do diabo, como outra crê que é? Ou será coisa inerente da condição humana? Quer dizer, do natural, isso é natural ao ser humano, não temos como fugir disso. Muitos dizem até que a depressão vem de pensar muito, de filosofar muito, querer descobrir os mistérios de Deus, que seria um pecado, e o próprio diabo se valendo dessa arma para então produzir ou iniciar o estado depressivo. O fato é que na Bíblia Sagrada nós temos um caso bem conhecido e emblemático, como o caso do profeta Elias, que era um servo de Deus, que estava pregando contra o pecado, contra Jezabel, rei Acabe. No entanto, chegou um momento em que ele desanimou, pois, segundo ele, não havia mais como resistir a tanta pressão, a tanta perseguição, e aquilo fez com que ele estagnasse, parasse de fazer a vontade de Deus. Disse ele: olha, Senhor, eu não sou digno nem de estar vivo, sou melhor do que meus pais. E aí ele desanimou, dizendo: como que eu vou vencer o exército desse rei Acabe e sua mulher se ninguém está comigo? Então veio o Senhor com o seu anjo e o repreendeu, deu pão, deu a água, alimentou e disse para ele continuar, porque Deus tinha reservado 7.000 homens que não tinham se prostrado ao Deus Baal. E assim então prosseguiu Elias, Deus fora com ele, tanto é que foi que ele nem passou pela morte, foi arrebatado numa nuvem de fogo, numa carruagem de fogo, num redemoinho, enfim. Então, meus caros, esse é um caso. Existem outros. Temos o caso de Jonas, que também quis a morte, pediu a Deus para que seja morto, porque Deus não cumpriu a profecia que ele tinha dado ao povo de Nínive. Então, o fracasso, não cumprimento da sua profecia, lhe causou uma certa depressão,
uma certa vontade de não viver mais, né? E aí o Senhor o repreendeu, dizendo: olha, Jonas, como posso eu não ter misericórdia desse povo, que não sabe nem discernir da mão direita da mão esquerda? Vai, pois, a esse povo e não fica aí pensando dessa forma, achando até que o povo vai lhe fazer mal por não ter cumprido. Não se cumpriu porque eles se arrependeram de verdade, e isso chegou até a mim. Temos o caso de Jesus também, né? Jesus entrou num estado tão complicado, de extrema ansiedade, quando foi orar no monte, já sabendo que ia passar pelo Gólgota, ia padecer para salvar todos, pediu ao Pai, se possível, afastasse ele daquele cálice. E quando ele pedia isso, ele suava como sangue, vertia em sangue o seu suor. De extrema ansiedade, um quadro depressivo, podemos colocar assim, até bem considerável. Temos isso já no Novo Testamento. Temos mais um exemplo de quem também passou por esses extremos, por esses sofrimentos, e entrou em depressão. Epafrodito. Também Paulo leva a palavra de apoio e de fé para reanimá-lo, porque também estava caindo nesse estado depressivo. Então, na Bíblia Sagrada nós vemos ou percebemos inúmeros personagens bíblicos que foram acometidos pela ansiedade, pelo transtorno da ansiedade, pelo quadro depressivo, e muitos ainda cristãos erroneamente criticam que o crente atualmente tenha depressão, que é coisa do diabo. Não, isso é coisa inerente da condição humana. Claro que na época dos tempos bíblicos, essa nomenclatura, esse termo depressão não existia. No entanto, era percebível que já desde aqueles tempos, poderia ser com outro nome, mas já existia sim. Já existia esse problema na sociedade. Claro que em Jesus nós podemos alcançar a vitória e a libertação desse problema, ou pelo menos a atenuação. Jesus disse que não são os que necessitam dos médicos, mas sim os que estão enfermos. A palavra de Deus nos diz para lançar todas as nossas ansiedades na presença do Senhor. Então, por meio da oração, nós podemos sim vencer, oração sincera, um coração contrito, vencer esse sofrimento. Porque a partir que nós lançamos, externamos o nosso problema, a nossa indignação, desabafamos diante de Deus, tanto pelo simples fato de abrir a boca e falar, já a nossa mente, a nossa psique, que estava sobrecarregada, grávida, já começa então a ter um alívio. Isso, em pesquisa científica, é comprovado. Tanto é orar como frequentar a igreja, ou seja, no sentido de fazer amigos, se socializar, ver pessoas, né? Sair do isolamento, do ostracismo, isso ajuda também. Claro que existem casos, como já disse de antemão, são mais extremos, que é necessário então o medicamento, é necessário então o tratamento medicamentoso, não é verdade? Agora nós vamos falar por que muitos cristãos pensam ou entendem ou compreendem que a depressão é demoníaca ou é por conta do pecado. Davi, quando pecou, quando tomou a mulher do seu amigo Urias, Batseba, cobiçou-a e manteve relações sexuais com ela, ele, sabendo que ela tinha ficado grávida, então a
arquitetou um projeto ali para acabar com a vida de Urias, do seu esposo, para que em Israel não ficasse aquele pecado revelado, que o rei tinha pecado adulterado. Então matou Urias. No entanto, não adiantou, porque seu pecado foi exposto. Seu filho, que veio dessa relação sexual, faleceu. Ele padeceu, enfim, e o seu pecado não foi encoberto. Os cristãos que leem a palavra de Deus sabem muito bem o que eu estou falando desse caso de Davi, que foi um homicida e foi também um adúltero. Mas ele se humilhou e aceitou sofrer as consequências desse pecado. E ali, com certeza, ele estava num estado depressivo, num estado crítico, por conta de ter pecado, por conta da vergonha, por conta da pecha, da marca que subiria a ele. Por isso que estava sobre ele. Por isso que em alguns salmos que ele fala, ele sempre menciona o seu sofrimento, que ele está todo quebrado, todo moído, porque pecou contra o Senhor. E aí tem um salmista, se eu não me equivoco, talvez seja ele, se eu não me equivoco é ele, mas talvez não seja, que disse: guardei a tua palavra, escondi no meu coração para não pecar contra ti. Independente se foi ele ou não, a questão é que dessa forma ele deve ter pensado depois dessa consequência, porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e a morte não necessariamente física, mas espiritual, mais consciente do consciente, mais a morte do intelecto, a morte da vida social, conjugal, em N áreas, em inúmeras áreas. Então, é complicado, e realmente quem peca tem essa tribulação, essa aflição que vem do pecado. A consequência do pecado é exatamente, ou pode ser considerado um meio ou uma forma de se adquirir a depressão. Tem então a depressão por conta do pecado. E aí por isso que muitos cristãos dizem que todo mundo tem depressão porque está pecando escondido, está sendo que nem Davi, está tentando encobrir os seus pecados. Mas sabemos que pela Bíblia Sagrada não é bem assim. É claro que existe, como já estou citando o caso de Davi, pessoas no mesmo sofrimento, no mesmo contexto de Davi. Mas há outras também que são também igual ou idem aos dos profetas que eu mencionei, Jonas e Elias, por temer a Deus, enfim. Então, meus caros, isso é um mito. Nós temos que demistificar esse mito à luz da palavra de Deus. E eu sempre digo aí, um que pode nos julgar é nós mesmos e Deus. Nós sabemos se pecamos ou não pecamos. E a Deus nós não temos como enganar, o homem podemos enganar. Não é verdade? Porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Se sabemos que nós pecamos, se sabemos que nós pecamos, temos que pedir misericórdia ao Senhor, o perdão dos nossos pecados, para que esse quadro depressivo, então, se afaste da nossa vida. No entanto, se você está passando por dificuldades, no sentido emocional, aí, com depressão por outro motivo, por uma perda de um ente querido, por uma perda do amigo, por um rompimento do casamento, por problemas no lar, na família, no trabalho, isso é inerente, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele venceu. Se ele venceu a todas as perseguições, a todas as murmurações, aflições, ataques, tanto do maligno como dos seus adeptos e das pessoas humanas que não queriam obedecer a sua voz, os incrédulos, nós também podemos vencer nele, pois com ele nós somos mais que vencedores. É complicado, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então creia que em nome de Jesus você pode sair
desse estado. E se você está no estado mais crítico, necessitando de tratamento medicamentoso, faça, porque isso também não tem problema algum. Na Bíblia Sagrada nós vemos que São Lucas era médico. Não tem pecado algum você recorrer ao médico, só que você não pode deixar de confiar no Senhor. O Senhor em primeiro lugar. Às vezes Deus prova a nossa fé justamente para exaltar o seu nome. Então, meus caros, se for necessário, vá e Deus vai também lhe ajudar a sair dessa situação, porque sabemos muito bem que nem sempre os remédios resolvem, até porque eles têm um efeito colateral. E o médico dos médicos, que é Jesus, esse não tem contraindicação. Aleluia. Que Deus os abençoe e fale então mais a vosso coração acerca da depressão. Examine o homem a si mesmo, Paulo sempre disse. O homem sabe se está passando por esse sofrimento por conta do pecado, por conta de um fato externo, uma perda, um rompimento do casamento, ou coisas semelhantes, não é verdade? E também sabe quando possessão demoníaca, pois não tem controle de si mesmo e deixa o inimigo atacar. Nós sabemos que Jesus expulsou o demônio daquele gadareno que fazia coisas sem ele mesmo querer fazer. E muitos estão no quadro depressivo justamente por conta disso. Por o inimigo estar dentro da casa vazia, por não estar preenchido do Espírito Santo, como Jesus também falou, vem o inimigo atacar, assolar, e isso só com Jesus mesmo. E essa caixa, como disse Jesus, muitas vezes dessas castas para ser repreendida só mesmo com oração e jejum, só mesmo com santidade. Então examine o homem a si mesmo. O homem tem esse poder, essa faculdade de examinar, fazer a autoanálise, recorrer ao próprio divã, né? Fazer o autodivã, o divã do eu, para ver se é por conta de desagrado, de não fazer a vontade de Deus, se é por conta de ataques malignos, que você não consegue se controlar, ou se é por conta de perda e problemas que precisam ser resolvidos a partir de algumas técnicas terapêuticas e outras até medicamentosas. Então é interessante meditar nesse sentido. Se você está aí com alguma picuinha, algum problema com alguma pessoa, e esse é o motivo, perdoa. Busque o Senhor, que o Senhor vai lhe garantir a vitória. Então, se você é cristão, ou se você não é cristão, você pode ser acometido pela depressão inerente, natural. Agora tem a depressão, que é a possessão demoníaca, e tem a depressão por conta do pecado. Eu poderia até aqui nomear mais algumas depressões de outras naturezas, mas essas três são as mais corriqueiras. Então examine. Se é pecado, humilhe-te ao Senhor, que vai ajudar. Se é possessão demoníaca, santifique ao Senhor, busque alguém que é santificado para repreender esse mal, em nome de Jesus. E se é natural, vá ao médico, vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra, e daí você estará cuidando desse problema. Primeiro tem que ir ao psiquiatra, psicólogo, para ver. Se não resolver, busque ao Senhor. E se não resolver, busque um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para orar por você, né? Ah, mas é vergonhoso. Ah, é pecado. Não, porque muitos não querem fazer isso, porque então eu não vou pedir oração. A Bíblia diz orar uns pelos outros, não é verdade? Então, que Deus abençoe e fale mais ao vosso coração aquilo que eu não pude falar e que o tempo não nos permite. Paz e graça de Deus seja multiplicado em vossa vida, no vosso lar, em nome de Jesus. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em